8.2 Due Diligence, que é a nossa diligência prévia. Vamos lá. Quando o processo de avaliação dos riscos de suborno da organização, como realizado no 4.5. Pega lá o que trata o 4.5 que a gente já falou aqui para vocês. Todo o processo de avaliação dos riscos de suborno, verificação dos riscos e tudo mais. Aquela planilha que eu falei para vocês, que a gente pode estruturar. Então, quando o processo de avaliação dos riscos de suborno da organização, avaliar mais do que um baixo risco de suborno, ou seja, já que de cara, isso daqui o foco é risco diferente de baixo. Não tem necessidade da due diligence para risco baixo, mas não quer dizer que você não possa fazer, a organização não possa fazer, se por isso optar. Então, em relação a, vou fazer essa diligência prévia. Categorias específicas de transações, projetos ou atividades. Relacionamentos planejados em andamento com categorias específicas de parceiro de negócio ou categorias específicas de pessoal em determinadas posições. Já digo aqui de cara. Parceiros, clientes, pessoas. Também, caso de fusão, de aquisição, isso é muito importante lembrar. Então, nessas situações, a organização deve avaliar a natureza e a extensão do risco de suborno em relação a transações, projetos, atividades, parceiros de negócio e pessoal específicos que se encontram dentro dessas categorias. Este processo de avaliação deve incluir qualquer due diligence necessária para obter informação suficiente para avaliar o risco de suborno. A due diligence deve ser atualizada em uma frequência definida, para que as alterações e novas informações possam ser levadas em consideração apropriadamente. Nota 1. A organização pode concluir que é desnecessário, não razoável ou desproporcional realizar a due diligence em certas categorias de pessoal e parceiro de negócio. Nota 2. Os fatores listados em A, B e C anteriores não são exaustivos. Nota 3. Fala para ver a seção A.10. Então vamos lá. Como é que é feita uma diligência prévia? Então a gente tem que fazer uma categorização daquilo que vai ser feito. Então tudo que eu tenho risco diferente de baixo, então que for acima disso, é importante fazer uma diligência prévia. Vamos falar no processo de contratação. Então, como é que eu faço uma diligência prévia no processo de contratação? É importante definir quais os cargos que serão necessários com risco de, lembrando, todos os cargos que nós tivermos risco de suborno diferente de baixo é uma necessidade de due diligence da contratação, como também é muito importante não esquecer remanejamento do pessoal, transferência, promoção, é importante ser realizada uma due diligence. Então vamos pegar um cargo que é importante ser feito, alta direção, vamos lá, o CEO, o presidente da empresa, nós precisamos fazer a due diligence, que são cargos normalmente são diferentes de baixo, risco baixo de suborno. Então você vai verificar o quê? A gente pode verificar na internet, olhar as mídias sociais, tem alguma informação, se tem notícias que saíram nos meios de comunicação que fale alguma coisa a respeito. Óbvio, a gente está buscando informações sobre suborno, gente, sobre corrupção, sobre fraude. Então tem que focar nisso. Eventualmente, antecedentes criminais. Cuidado com essas informações, que a gente tem que tratar com bastante cuidado. Antecedentes criminais, pegar certidão em determinados tribunais para verificar como é que a pessoa tem, se ela tem processos em que ela é ré, né? Se já tivemos processo transitado em julgado, tudo isso tem que ser considerado. Posso verificar também se ela participou, por exemplo, sócia de alguma empresa, não é, para verificar se tem um conflito de interesse, fazer buscas eventualmente no Serasa de informações da pessoa. Só que tudo isso tem que ser detalhado, né? Categorizado, então quais são os cargos que vão ser feitos. Tem que tomar muito cuidado, que essas informações têm que ser confidenciais e, obviamente, as informações que muitas vezes a gente busca são as que estão disponíveis e que são públicas, mas tem que tomar cuidado com essas informações, certo? Para registro. Em relação a determinadas transações, por exemplo, fusões, aquisições, projetos, a gente pode definir algum projeto que é diferente de baixo, por exemplo, um projeto junto a um órgão público. Também em relação a atividades, né? Então, a parte que a gente tem
das atividades em si da empresa, comercial, com parceiros de negócio, como eu falei, com clientes, com parceiros de negócios, é importante, fornecedores, muito importante, quem representa a empresa, um representante comercial, mas vamos falar aqui de fornecedor. A gente também vai definir. Então, aqueles processos são diferentes, o risco baixo de suborno, a gente tem que fazer uma diligência prévia. Então, fazer uma análise disso também, buscar se essas empresas estão, por exemplo, nos cadastros de SEIs, que são as empresas impedidas de transacionar com o poder público, SINEP, são cadastros que estão disponíveis na CGU, informação pública. Então, elas estão proibidas de contratar com o poder público por uma sanção de um órgão. Normalmente, são poder público, né? Órgão público ou sociedade de economia mista, por exemplo, como a Petrobras, a gente tem Correios, a gente tem prefeituras que sancionam. Então, é importante ver lá. Também, certidões. A gente tem uma lista grande de informações que podem ser analisadas na due diligence, mas eu não quero me alongar demais aqui. Né? Então, a gente tem que definir isso, essa situação, e fazer essa due diligence. Então, definiu, viu o que é risco diferente e baixo, vamos estruturar isso, quem vai ser feito, o que vai ser feito nessa análise, tá? E a periodicidade. Não adianta eu fazer só quando a pessoa entrar, não adianta eu fazer só quando, especialmente parceiros de negócios, fornecedores, especialmente fornecedores, por exemplo. Não adianta a gente fazer só quando assinar o contrato. Então, você tem que estabelecer essa periodicidade, se é anual, se é bianual, se é semestral, também muito voltada à categoria do risco. Risco médio, às vezes eu posso fazer anual, risco alto, semestral, ou enfim. Isso tem que ser definido de organização a organização. E também lembrando do volume de due diligence que você vai fazer. Porque às vezes você não vai ter um setor voltado a isso. Às vezes não tem nenhum setor de sistema de gestão de suborno. Às vezes é uma empresa, uma pessoa, duas. Então também isso é importante definir essa periodicidade para dar conta de ser feito isso. E guardar os registros. Guardar os registros, que são evidências, e se nós encontrarmos um red flag, o que são os red flags? Definir dentro dessas situações, dentro dessa minha busca, o que for encontrado que vai bloquear, por exemplo, que vai bloquear aquele fornecedor para que eu não contrate com ele, né? Isso é importante, bloquear aquela pessoa para ser contratada, né? Então, são os alertas vermelhos, né? Então, definir também o que é um red flag. Então, se eu encontrar uma empresa no SEIs, então ela está em PG de transacionar, que está lá público no CGU. Então, encontrou aquilo, tem que guardar aquilo e ela vai ser bloqueada para um contrato, para contratação. Tem que ser passado para o compliance ou para a área de sistema de gestão de suborno, porque às vezes o due diligence não é feito pela área que é o de compliance, né? Pode ser feito, às vezes, uma área de homologação de fornecedores. Aí passar essas informações, ter esse bloqueio desse fornecedor para que não seja feito um contrato com ele. Então, isso é quando vai contratar. E se descobrir no meio do contrato, também, isso daí, a empresa está descumprindo uma cláusula contratual, não, vai rescindir, vai suspender o contrato, isso é importante e é um requisito mais à frente que a gente vai ver. Então, é muito importante isso, ter esse controle, definir esses controles e acompanhar da due diligence. Também, a organização pode concluir que seja desnecessário, não razoável, desproporcional uma due diligence, mas isso é uma sugestão minha. Tome cuidado em buscar que isso seja feito, às vezes, por baixo risco de suborno ou algo pequeno. Ou quando a organização aceite o risco, então é o apetite para o risco, ela vai aceitar aquele risco. Por exemplo, descobriu algo em relação a um processo que está em andamento em relação ao diretor da empresa, né, de suborno. Então, é um processo. Então, a gente guarda isso, a gente aceita esse momento e vai esperar o término desse julgamento, o trânsito julgado, se ele realmente vai ser condenado para tomar uma atitude. Isso é importante, porque às vezes a pessoa pode ser claro que ela não foi condenada. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado caso a caso, tomar um cuidado caso a caso, se vai ser concluir que aquilo é desproporcional, não razoável, desnecessário realizar uma due diligence em algum pessoal ou parceiro de negócio. Às vezes você não quer fazer due diligence no presidente, CEO, mas tem que ter uma justificativa, tem que ser uma análise, porque não pode ser uma exceção à regra simplesmente pelo cargo que a pessoa ocupa, né? Mas às vezes é uma empresa familiar em que é o dono, é diferente de uma empresa em que o CEO é contratado, enfim, tem que analisar com muito cuidado, caso a caso, certo? Vamos tratar agora de controles financeiros e não financeiros.